valuation, né, nada mais é do que uma forma de determinar o valor de algo, né? Tentar achar o valor de alguma coisa e saber se aquela coisa está barata ou cara. Isso serve para tudo, serve para um vinho, serve para um carro, para uma casa, serve também para uma ação, né? Então, a ideia é trazer para vocês aqui hoje analistas, investidores, profissionais, investidores que têm experiência, pessoas que trabalham no mercado, pessoas que são da academia, que lidam com valuation no dia a dia e que usam, né, várias técnicas de formas diferentes para poder chegar nos resultados lá que eles usam nas suas análises. Então, é trazer várias visões, né, e mostrar para vocês como o valuation é uma ciência, né, é uma técnica multidisciplinar. Isso que é o mais bacana. Então, eu queria o primeiro palestrante do dia, meu amigo, né, Ulisses Dias, conhecido como Tio Uli, né, investidor profissional, educador financeiro com milhares de alunos, milhares de seguidores, um cara que com certeza entende muito de investimento, entende muito de negócios e vai trazer para a gente uma visão dele sobre essa questão. E eu tenho certeza que vai ser uma palestra espetacular. Tio Uli, por favor. Fala, galera, bom dia. Vamos falar aqui de uma coisa polêmica. Cara, só fazer aqui, ó. Preço importa ou não importa, né? Botando esse terno aqui, eu entendi que preço talvez não importe, mas peso importa. Esse terno está apertado. Então, basicamente, a gente está tratando da mesma coisa. Se a gente quer ficar muito bonito ou a gente quer ficar bonito. E eu tenho uma natureza muito preguiçosa, então eu sempre pensei, cara, será que dá para ganhar dinheiro sem pensar? Será que dá para ganhar dinheiro sem se dar muito ao trabalho de fazer cálculos em relação ao valor mesmo de uma empresa, de um ativo? E a minha conclusão vem nessa palestra, mas antes vou me apresentar. Eu sou Ulisses Dias, sou investidor profissional, invisto aí na Bolsa há mais de 15 anos, já invisto há mais de 20 anos. Aí vocês vão pensar, pô, esse cara começou a investir quando era criança ainda? Meio por aí. Comecei com 13 anos, sempre foi minha paixão, por isso que acho que é ilimitada a quantidade de horas que a gente pode conversar sobre investimentos. Realmente o que passa na minha cabeça quando eu não estou pensando em nada é investimentos. Então, fiquei até ontem, 2 da manhã, fazendo cálculos, fazendo uma pesquisa bem extensa para entender aqui quais são as dinâmicas que formam uma carteira vencedora, né? Então, nesse processo aí de fazer essa palestra, eu fui lá no Damodaran. Quem aqui conhece o Aswad Damodaran aí, levanta a mão. Grande mestre do valuation, aí, principal nome mundial do valuation. E aí ele falava na apresentação dele no YouTube que existem 3 maneiras básicas da gente fazer valuation. Primeiro é através do valor intrínseco do ativo, que a gente faz através do fluxo de caixa descontado. Aí você pega essas projeções e traz a valor presente por uma taxa de desconto ajustada ao risco. Essa deve ser a tônica aqui do encontro de hoje, muita gente falando dessa metodologia. Depois, ele chega no valor relativo dos ativos, que é baseado quanto que eu posso pagar num ativo se eu compará-los com outros parecidos, né? Então, é aquela história. A gente vai pegar 2 coisas que a gente praticamente olha e fala assim, pô, isso aqui tem muita similaridade com esse outro ativo, então, por uma base de comparação, vamos entender qual que é o mais barato. E aí, o terceiro é o valor por contingenciamento, que é quando vai acontecer uma externalidade aí num ativo, aquilo vai provavelmente aumentar o seu valor ou diminuir o seu valor, e a gente chega nesses cálculos através de opções reais, né? Então, vamos dizer aqui, o Barra Shopping. Quem é que já viu aquela piscina de onda lá que tem no Chile e tal? O Barra Shopping seria o melhor ativo para receber esse outro negócio. Ainda não existe, então é uma opção real que o Barra Shopping tem de botar no estacionamento uma onda gigante. O investimento que eu já pesquisei deve ser uns 2 milhões de dólares para eu pegar um terreno, fazer um parque só aquático
não teria muito sentido, mas se o Barra Shopping colocar aquilo no seu hall de ativos ali, ele consegue diluir várias despesas, já tem estacionamento, já tem um fluxo ali, então é muito mais valioso para um Barra Shopping botar uma piscina de onda do que uma outra empresa abrir do nada, né? E aí, qual é o motivo que eu acredito que os preços variam, né? Como a gente tem esse processo de apreciação por parte dos investidores institucionais, investidores aí que precisam dar uma satisfação para os seus investidores, a gente faz através dos fluxos futuros, que são os lucros, né, futuros, trazidos a valor presente por uma taxa de risco. Quando a gente usa o CAPM para fazer isso, o que é o CAPM? É uma fórmula de precificação baseada lá no modelo do investidor racional, onde os ativos têm que respeitar uma relação de retorno e de risco. E aí, nessas expectativas, quando elas estão mais homogêneas, o preço ele tende a seguir lá um caminho, mas quando essas expectativas estão bem díspares, a gente começa a ter mais volatilidade de preço, porque eu estou apostando que um ativo vale 9, o Vicente está apostando num ativo que vale 11, aí o Tencourt está apostando, falando que vale 15, e aí quando a gente começa a ter muita dispersão nessas expectativas, o preço ele tende a variar, flutuar bastante, isso cria volatilidade e acaba assustando as pessoas que não estão acostumadas. E aí as pessoas ficam com muito medo disso, normalmente elas caem fora do ativo. Então, se preço é um componente que está inserido num assunto mais relevante, que é a diversificação, eu entendi assim, eu não posso não estar alocado em ações, porque essa história de que vai vir uma grande crise, de que vai ter um crash, eu estou escutando ela, sinceramente, desde 2011. Em 2011, a gente teve um assunto macroeconômico que dominou as manchetes, era como se fosse a previdência desse ano, que é o chamado fiscal cliff, que era um shutdown do governo americano, de que nada ia funcionar a partir daquele ponto, e as pessoas estavam falando, não, vamos vender as ações estão caras, os múltiplos já estão esticados, mas desde então o mercado continua subindo e as pessoas que não estão expostas estão há um grande tempo aí sem colher os retornos da renda variável. E quando você pensa num investidor que está pensando prazos de 20, 30, 40 anos, se o cara ele fica 8 anos sem compor os retornos, nessa magnitude que a gente teve desde 2011 a 2019, isso aí eu estou falando basicamente do mercado americano, isso aí causa um problema sério, porque lá no final da minha previdência vai faltar esse valor e o risco não vai ser a volatilidade, em sim eu não alcançar uma meta. Então, os investidores eles podem trabalhar a partir de várias metas. Pode ser meta de controle de volatilidade, pode ser meta de um valor de poupança futuro. Então, você não tem só o risco de volatilidade na tua carteira, você tem que entender quais são os riscos para você, né? E para mim, o risco é eu chegar numa idade e não ter o dinheiro para me aposentar ou não conseguir aquele montante previamente estabelecido por mim quando eu montei esse plano. Então, é essencial que eu me mantenha exposto em ações grande parte do tempo. E aí, preço entra como um componente secundário. O primeiro componente que vai importar nessa minha carteira é a diversificação. E aí eu procuro ter pelo menos 3 classes de ativos com correlações baixas. O que significa isso? Que eu vou ter ações no Brasil, isso aí não vai ter uma correlação muito alta com ações nos Estados Unidos no longo prazo. Eu posso colocar renda fixa também, isso aí vai diminuir a correlação dessas 3 classes de ativos na minha carteira, e aí eu vou ter a oportunidade de vender na alta alguns ativos, comprar outros na baixa, e quando eu fizer uma equalização dessa carteira periodicamente, eu vou estar comprando na baixa e vendendo na alta naturalmente, sem pensar muito em preço. E aí, chegando nessa conclusão que eu vou ter pelo menos 3 classes de ativos e de que eu vou explorar sempre o melhor do que há nessa classe de ações, eu decidi fazer uma estratégia de comparação, aquele valuation relativo que o Damodaran falou, onde eu vou pegar as melhores ações comparadas com outras. E aí,
como eu sempre vou estar exposto em ações, eu quero ter as mais baratas. E o Factor Investing é uma resposta para simplificar esse problema, que é bastante complexo. Imagina se eu tivesse que fazer valuation de 50 empresas para escolher 10, eu ia ter que assinar a tua newsletter aí das pimentinhas, né? Para entender, eu tenho essa opção, ou eu posso fazer o estudo por mim mesmo, chegar às conclusões parecidas, a gente não sabe se isso vai gerar resultados diferentes. Então, na prática, para mostrar para vocês se preço importa ou não, eu acabei fazendo 7 carteiras, e essas carteiras, sempre em renda variável no Brasil, vão determinar aí o que vocês vão decidir, né? Então, a carteira que eu fiz, a primeira carteira, foi baseada na relação de preço sobre lucro na média dos últimos 2 anos. Quais são os critérios que eu usei para fazer essa carteira? Essa carteira tinha que ter pelo menos 3 anos consecutivos de lucro líquido. Então, vou lá, tiro todas as empresas que não tiveram lucro líquido em 2019, a partir de março, nos últimos 12 meses, 18, 12 meses anterior e 17, 2 meses anterior. A partir desse momento que eu selecionei somente essas ações, eu vou tirar as empresas que não tiveram pelo menos 150 mil reais de liquidez mínima. Por que eu estou ligando para liquidez? Primeiro, porque as empresas de menor liquidez elas podem ter uma distorção de números, ou eu posso até correr o risco de não conseguir entrar naquela posição. Então, 150 mil reais, se eu tiver 3 dias para fazer aquela posição, está tranquilo, eu posso entrar, posso sair. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, me importo muito, que é poder ter liquidez e sair da operação a hora que eu quiser, porque às vezes eu posso mudar de opinião, às vezes eu posso mudar de plano, e é essencial que eu possa sair dessa posição. E aí o que eu faço? Depois alinho isso em relação a preço sobre o lucro médio nos últimos 2 anos, faço um ranking com as 10 mais atrativas, e a partir daí eu veto todas as empresas que têm um preço sobre lucro abaixo de 1. Por quê? Isso aí pode causar distorção por algum tipo de disposição do balanço. E aí, para evitar essas ocorrências fora da curva, eu tirei todo mundo com PL abaixo de 1. E aí sobrou uma carteira lá. Segunda carteira, eu peguei o Enterprise Value, dividi sobre o lucro operacional, que é o EBIT, nos últimos 2 anos, e aí fiz um critério parecido. 3 anos consecutivos de lucro operacional, liquidez mínima de 150 mil reais nos últimos 30 dias. Botei lá também para ranquear mais 10 mais atrativas na relação Enterprise Value sobre o lucro operacional na média dos últimos 2 anos. Para quem não sabe o que é o Enterprise Value, é o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa. Então, a gente pega um componente ali de precificação mais endividamento e divide isso aí pelo lucro operacional. E aqui tem uma característica importante. Como as instituições financeiras não têm lucro operacional, a gente acaba tirando todos os bancos dessa carteira aqui do Enterprise Value EBIT. Fiz também um veto de empresas com PL ou Enterprise Value EBIT menor que 1, para a gente evitar distorções. E aí continuamos fazendo a outra carteira, né? Fiz aí uma outra carteira agora, eu falei, cara, será que um portfólio tão simples assim, de Enterprise Value sobre EBIT, realmente vai gerar resultado? Aí tentei dar uma sofisticada a mais nos meus filtros, e aí botei 6 anos consecutivos de lucro operacional, ou seja, ao invés de 3, eu dobrei a quantidade de anos que eu precisava de critério, ou seja, uma empresa, para ter 6 anos consecutivos de lucro operacional, ela realmente tem uma vantagem competitiva clara, porque senão ela não teria sobrevivido aí à crise de 2015, de 2014, sendo lucrativa, né? Botei a liquidez mínima de 150 mil reais, ranqueei pelo Enterprise Value EBIT da média dos últimos 3 anos, carteira com 10 ativos. E como o Enterprise Value EBIT pode, às vezes, gerar relações de empresas muito endividadas, eu botei aqui mais uma proteção, que é o seguinte: se a dívida líquida sobre o patrimônio líquido dessa empresa tiver acima de 50%, eu vou excluir também. Gostaria de pegar uma lista de empresas bem conservadoras, ou seja, com baixa exposição ao endividamento. E vetei também relações de
Enterprise Value EBIT menor que 1, só para a gente evitar as distorções. Vamos aqui agora para a quarta carteira. E essa aqui é a favorita do meu irmão Stefano. Ele até que me sugeriu fazer esse estudo. Quem aqui conhece o ETF Noble? Para quem não conhece o ETF Noble, explica aí, Stefano, rapidinho. Existe uma lista de empresas no S&P 500 que são os Dividend Aristocrats, os aristocratas dos dividendos. Para a sua empresa entrar nessa lista, ela precisa crescer o dividendo por 25 anos consecutivos. E esse ETF, ele pega todas essas empresas que se enquadram nessa categoria de Dividend Aristocrats e bota um peso igual. E aí tentei fazer alguma coisa parecida com o Brasil. É claro que não deu, foi impossível, né? Porque o Brasil não tem empresas que estão crescendo com seus lucros há 25 anos consecutivos, mas a gente deu o nosso jeito. Fiz as minhas adaptações aqui, peguei dados de lucro e vi assim, liquidez mínima de 150 mil de novo, para a gente poder entrar e sair das posições. Empresas com lucro líquido positivo e crescente até chegar numa carteira de 8 ou 12 ativos. Foi essa carteira aqui que eu não olhei para preço em momento nenhum, gente. Então eu fui pegando assim, lucro de 2019, nos últimos 12 meses, isso aí partindo de março de 2019, foi maior que os últimos 12 meses comparados de março de 2018? E aí, se as empresas que passaram nesse filtro, eu mantive na minha tabela. Aí fui tirando, até chegar a uma carteira mínima de pelo menos 8 ou 12 ativos. Por que que essa foi a referência de 8 ou 12 ativos? Porque, marginalmente, a gente não ganha muito com diversificação a partir de 10 ativos numa carteira de ações. Então, eu queria selecionar o máximo, as empresas que tinham o máximo de anos consecutivos de lucros crescentes até chegar ao número mínimo aí de ações para eu diversificar. E aí, quando se chegasse ali 15, 12 empresas e eu pudesse excluir as empresas com relação de 100% entre dívida líquida e patrimônio líquido, eu excluiria para manter lá o risco de empresas hiperendividadas. Continuei esse processo e aí não olhei para preço em momento nenhum de fazer essa carteira. E a gente vai ter a resposta de qual dessas carteiras rendeu mais aí em comparações, tá? E aí, depois fiz uma outra carteira que eu chamei ela de combo, né? E aí, em relação ao preço sobre o lucro, e peguei as 10 menores. Então, mais uma vez, 3 anos de lucros consecutivos, liquidez mínima de R$150 mil, ranqueado pelo preço-lucro médio dos últimos 3 anos. Então, eu alterei, ao invés de 2 anos que eu fiz naquela outra carteira, eu fiz 3 anos. Somente empresas que cresceram o seu lucro 2 anos consecutivos. Enquanto na carteira do Noble eu vi empresas que cresceram durante 4, 5 anos os seus lucros, aqui eu peguei assim um critério. Peguei só 2 anos de crescimento e aí sobrou muito mais empresas. E a partir dessas empresas que sobraram, eu fiz um ranqueamento de preço sobre lucro do menor para o maior. Peguei as 10 menores e vetei lá as empresas com preço-lucro menor que 1. Aí eu falei assim, porra, será que pegar as empresas com a menor relação de preço-lucro é realmente o caminho para pegar o melhor portfólio? Ou se eu fizesse ao contrário, o que as pessoas falam para fazer, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar as empresas com maior relação preço sobre lucro. Totalmente contraintuitivo com o que o mercado fala que é o mais barato. Mas fiz também 3 anos de lucro líquido consecutivos, liquidez mínima de R$150 mil, ranqueado pelo preço-lucro médio dos últimos 3 anos. Somente empresas que cresceram os seus lucros por 2 anos consecutivos, carteira com 10 ativos, VT e PL menor que 1. Só que aqui eu organizei essa tabela, quanto maior o preço-lucro, mais bem ranqueado seria essa empresa, e peguei lá as maiores, tá? Aí, Stefano estava lá em casa ontem, tipo, 00:30, aí só para me zoar, eu acho que ele deve ter feito assim, cara, faz uma carteira com a moda, ou seja,
pega as outras carteiras que você fez, se a empresa apareceu mais de uma carteira, põe ela e faz uma carteira das que se repetiram. Aí eu chamei essa carteira de carteira moda. Quais foram os critérios? Carteira formada da repetição de pelo menos 2 ativos em todas as carteiras previamente formadas. Então, basicamente, o raciocínio foi o seguinte: se a gente está escolhendo empresas baseadas em filtros, vamos botar um monte de filtros, as empresas que se repetirem, forem interseções entre esses filtros, vamos fazer uma carteira só disso. Porque se vários investidores montarem os seus portfólios baseados nessas escolhas, será que, se elas se repetirem demais, elas não vão ser aquela pretendente ao concurso de beleza que todo mundo acha que vai ser mais bonita? E aqui, não estou falando daqui, eu acho mais bonita. Aí fiz essa carteira, pesos iguais para todas. Todas essas carteiras a gente está partindo de preços iguais, tá? Isso é uma diferença importante, porque quando a gente fala de Ibovespa, a gente está falando que Vale, Petrobras, Ambev, Itaú representam quase 50% desse índice. Mas lá nos Estados Unidos tem ETFs onde você parte desses índices de preços iguais. Isso realmente gera mais retorno, segundo a estatística. Então, só da gente elencar com pesos iguais as carteiras, já gera uma performance melhor no Ibovespa e no S&P 500. Vamos ver se isso funcionou aqui para essas carteiras que eu tentei reproduzir, tá? Teve outra carteira também que é a Ibovespa, né? Que sempre é a nossa opção como investidor passivo. Não vou fazer nada, não vou assumir premissa nenhuma, vou comprar só o Ibovespa. E aí, peguei assim, formei essa carteira, esperei 5 anos, o que aconteceu? Então a gente vê aqui, ó, que no ano de 2014 a 2019, ou seja, fiquei 5 anos com essa carteira, a melhor carteira nesse ano foi a do preço-lucro de apenas 2 anos. Isso aqui era azul, eu sou daltônico, tá? Se não for azul, desculpa, gente. E o vermelho lá é o pior do ano, né? Então a gente viu ali o desempenho do Ibovespa sempre dominando a parte negativa das carteiras, ou seja, tentar qualquer outro tipo de carteira foi, na maioria das vezes, melhor que o Ibovespa. A gente já começa vendo essa realidade, o estudo é esse. Então, ao invés de fazer valuation de 50 empresas, eu fiz esse trabalho básico e gerou retornos superiores. E aí, o que me surpreendeu, porque eu não sabia a resposta desse exercício, é o seguinte: a relação de preço sobre lucro mais alta gerou 3 vezes a carteira mais rentável em 5 anos. Depois, o Noble, que é onde eu não olho para preço, foi a melhor carteira 2 anos desses 3, 6, 8 anos que eu comparei aí, 8 períodos que eu comparei. Por isso, isso por si só já mostra para mim que eu estou no caminho certo. Por quê? O meu objetivo principal, gente, é ganhar do Ibovespa. Lembra? A base da minha estratégia é estar diversificado em 3 classes de ativos com correlação baixa. Então, se eu tenho performance superior em períodos de 5 anos a maior que o Ibovespa, eu já abandonei o Ibovespa e estou atrás de outro método que está trabalhando. Mas eu falei assim, eu sou preguiçoso. Trocar a carteira de 5 em 5 anos talvez dê muito trabalho. Imagina se eu comprasse aquela carteira e aguardasse até hoje. Vamos ver os resultados? Então, se eu comprasse essa carteira em 2007 e segurasse ela até 2019, 2008 até 2019 e assim consecutivamente, a gente teria isso aqui, ó. Quando a gente comparou o Enterprise Value com o EBIT, isso aí gerou os piores resultados. Essa foi a primeira carteira que eu fiz quando eu comecei a fazer esse estudo. Por isso que eu tentei simplificar aqui para ver se melhorava os resultados. Não fui muito feliz nesses resultados aí. Aí depois eu pensei, será que é a relação do preço-lucro que melhorou alguma coisa? Eu vou tentar simplificar ainda mais a carteira. Vi que melhorou um pouco. E aí, por último, eu vim aqui fazer as carteiras combinadas e, pela minha surpresa, o combo, onde eu peguei variação de lucro em relação ao ano anterior e juntei com relação preço, deu esse tipo de retorno aqui, ó. Então, só para a gente ter noção aqui dos retornos, a relação de preço sobre o lucro simples de 2 anos, se eu comprasse ela em 2008
Isso aqui a gente está falando de 8 de agosto de 2008, ou seja, antes da crise do subprime. Essa carteira teria subido 405%. Essa aqui, 199%. O Noble lá, que não olha preços, 391%. Combinado de só ações de preço sobre lucro muito alto, 287%. Enquanto isso, o Ibovespa deu 84%. Então, muito disso aqui quebrou algumas crenças que eu tinha, principalmente aqui nessa tabela. Por quê? O que eu fiquei imaginando? Por que as empresas de preço sobre lucro mais alto renderam mais no futuro? Provavelmente, na minha cabeça, isso aconteceu pelo seguinte motivo. As ações com a maior relação de preço sobre lucro e que tenham 3 anos consecutivos de lucro líquido são empresas teoricamente de qualidade, né? E as empresas de qualidade, elas surfaram muito bem esse período aqui de 2011 a 2016, porque as empresas de commodities perderam muito valor. Isso aí a gente está falando de CSN, a gente está falando de Usiminas, a gente está falando de Vale, a gente está falando de Petrobras, fora aquelas empresas lá que o Eike Batista fez de commodities que não chegaram nem perto de dar certo, né? Então, essas empresas talvez surfaram melhor essa onda, por isso elas apresentaram um resultado tão bom. Mas eu queria entender por que o tal do Noble deu tanto resultado. E eu cheguei à conclusão seguinte: se o preço das ações reflete os lucros futuros que elas vão ter, algumas empresas cresceram os seus lucros de maneira muito agressiva. Nessa carteira aqui do Noble, a gente tem Raia Drogasil, a gente tem VEG, a gente tem Ambev, a gente tem empresas que são muito conhecidas do pessoal que faz valuation, e esse pessoal sempre falou, pô, essa empresa é muito cara, essa empresa é muito cara. Mas será que talvez essas empresas que são muito caras, elas não são caras porque o público, o mercado está esperando que elas tenham resultados crescentes no futuro? E aí, quando uma dessas empresas não decepciona, a gente tem resultados assimétricos, como a gente viu aqui no Noble. Por quê? Uma carteira de ações, essencialmente, ela tem uma característica muito positiva para os investidores, que é o seguinte: a assimetria. Eu compro uma ação, o máximo que ela pode gerar de retorno, não, o mínimo que ela pode gerar de retorno é ela ir para zero, mas ela pode subir ao infinito. No caso aqui dessa carteira Noble, a Raia Drogasil, pelo que eu me lembro de cabeça, chegou até 1.800% de rentabilidade, ou seja, multiplicou por 18 vezes o capital. Quando você tem uma ação multiplicando por 18 e a outra dando 70%, 80% de prejuízo, esse lucro extraordinário ele vai compensar, por causa de assimetria, por causa de convexidade, os resultados negativos do resto da carteira. Então, se você acertar 60% da carteira e tiver 40% com retornos ruins ou até negativos, você ainda pode ter um lucro na tua carteira. E aí eu fiz o seguinte: peguei assim, em 2007, botei 10 mil reais, 2008 botei 10 mil reais e segurei até hoje. E aí esse aqui é o resultado das carteiras. Quem deu mais resultado foi a carteira onde eu não olhei para o preço. 229 mil reais. A gente investiu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mil reais. E lá no final tinha 229 mil reais para a carteira onde a gente não olhou para o preço em momento nenhum. A gente só olhou para o desenvolvimento da sua rúbrica de lucro líquido no final do ano. Então, se tinha crescimento, entrou na carteira consecutivo, né? A gente fez uma seleção com 10 ativos, colocou isso numa carteira diversificada, onde você teria renda fixa, teria ações americanas, você pode ter ouro, pode ter vários ativos, mas o importante é isso aqui, ó. A gente não olhou para preço e essa foi a carteira que mais rendeu de maneira acumulada. Outra surpresa, a carteira combinada, onde eu medi o preço sobre lucro e escolhi as mais caras baseadas nessa métrica, foi a segunda que rendeu mais. Em terceiro veio o preço-lucro de 2 anos, onde eu comparei, elenquei elas da mais barata para a mais cara em relação à sua métrica de preço sobre lucro na média dos últimos 2 anos. Então, gente, a gente chegou à conclusão aqui que fazer a carteira muito complexa, com filtro de endividamento, com filtro de lucro operacional de 6 anos, gerou resultados piores do que o Ibovespa. O Enterprise Value EBIT de 2 anos também gerou resultados piores.
A gente pegou a moda, que é aquela carteira onde eu só repliquei os papéis que mais saíam, quase que empatou com o Ibovespa aqui. Entre esses dois, eu tenho que escolher o Ibovespa. Por quê? Porque o Ibovespa eu não tive trabalho nenhum. E a renovação daquela carteira ela é automática. Então, eu não fico dependendo de tomar atitudes acertadas para continuar exposto em ações de uma maneira, pelo menos, racional, né? Então, a gente vê que a gente teve várias carteiras que superaram o Ibovespa, e é isso que a gente quer como investidor, mas tiveram umas que superaram em larga monta o Ibovespa, né? Então, eu acho que fica muito claro aqui que, no final das contas, os dois estão certos, preço importa para quem é consistente nessa abordagem. Então, quem foi consistente nessa abordagem ganhou quase 50% a mais do que o Ibovespa, muito bom. Você, uma hora, vai rebalancear isso com o resto da tua carteira, que, mais uma vez, deve ter renda fixa, deve ter outras classes de ativos, pode ser fundo imobiliário, pode ser ações no exterior, mas você foi melhor. Então, por que não usar essa medida? Ou você pode ignorar totalmente a questão de preço, elencar só as empresas que cresceram o seu lucro líquido de maneira consistente em relação ao passado, e aí você vai ter a carteira que pode ou não se repetir como melhor desempenho comparado com as outras. O Factor Investing, ele permite que a gente faça milhares, eu acho que milhares mesmo, pode até ser esse número exagerado, de carteiras com critérios diversos. Vai depender do que você tem de entendimento em relação ao que é uma boa empresa. Então, eu já fiz lá no meu canal do YouTube vários outros experimentos com outros tipos de carteiras, renderam até melhor. Eu sei aqui qual é a diferença para fazer isso render muito, né? Vou abrir para vocês, só não grava não, Stefano, que eu vou falar isso só no curso, tá? Isso aqui, gente, qual que é o segredo aqui? Na minha experiência, eu já vi, né? Quando a gente faz comparações de 5 anos, a gente tem esse tipo de resultado. Mas se eu fizesse uma renovação dessa carteira ao invés de 5 anos, de 1 ano só, eu tendo a aumentar esses resultados anuais. Ou seja, rentabilidade anual. Falando lá com o Ramiro, do Clube do Valor, pessoa que eu respeito muito também, ele acredita que se você renovar de 3 em 3 meses essas carteiras, você consegue otimizar ao máximo os retornos dessas carteiras formadas a partir de Factor Investing. Bittencourt também lá no Dica de hoje, né? Vocês fizeram um experimento da carteira Graham, que é de 6 em 6 meses? Então, o Daniel Nigri também tem conclusões parecidas. Então, uma maneira de você aumentar esses retornos seria você diminuir esse prazo de alocação de 5 anos para 6 meses, ou para 1 ano, ou para 1 ano e meio. Vai depender do teu nível de comprometimento com o mercado. Eu só vim aqui mostrar que com 5 anos, que é um prazo bem dilatado, você já consegue performar acima do Ibovespa. Se você quiser ser mais ativo e replicar essa carteira, dar um refresh aí na tua carteira de 6 em 6 meses ou de 12 em 12 meses, eu acredito com muita veemência de que você vai aumentar ainda mais esses resultados, tá? E aí, no final das contas, eu questiono a vocês, preço importa realmente ou não? E a resposta fica com vocês. A minha conclusão é o seguinte: independe se preço importa ou não. O importante é que eu escolha uma metodologia e seja consistente nela. Porque se eu começar a pular de galho em galho, aí eu vou estar, basicamente, sempre saindo quando a estratégia está dando errado e continuando aí enquanto ela está funcionando, né? Para quem viajou assim, caraca, eu não entendi muita coisa disso, Túlio. Quem aqui já ouviu falar na Magic Fórmula? A Magic Fórmula é um Factor Investing baseado numa relação de preço, onde ele pega lá o Enterprise Value e divide isso pelo lucro operacional e combina isso com um indicador fundamentalista, que é onde ele pega o Net Operating Profits After Taxes, que seria o lucro operacional depois dos impostos, dividido pelo capital empregado. E aí ele mistura esses dois indicadores, ele faz um ranking combinado, e aí chega numa carteira ótima. E a conclusão do Joe Greenblatt, lá no livro The Little Book That Still Beats the Market, é o seguinte: por que essas metodologias continuam funcionando, apesar de serem extremamente fáceis e todo mundo saber delas? É porque justamente elas não funcionam todo ano. Então, vai ter ano que não vai
funcionar, vai ter ano que vai ter uma rentabilidade pior que o Ibovespa, mas se você fizer isso repetidas vezes, ele vai ter uma esperança matemática maior que o Ibovespa, mas você tem que ter o mindset alinhado com isso. Não adianta nada você largar a estratégia quando ela está dando errado, porque é justamente isso que faz ela continuar dando certo. Porque tem pessoas que passam ali 2, 3 anos sem performar acima do Ibovespa e acabam abandonando. Aí você fala assim, pô, tio Olho, mostrou aqui que a carteira rendeu quase 50% a mais, como é que isso vai acontecer? No período de 2012 a 2015, essa carteira deu um resultado horrível. Horrível mesmo. Você ficou amargando ali uns 3, 4 anos de prejuízo, mas isso foi essencial que a pessoa se mantivesse nessa estratégia para que ela alcançasse aí os retornos que vieram em 2016, 17, 18 e 19. Só para adicionar aqui uma coisa que eu pensei agora, é o seguinte, se eu fizesse uma carteira onde ela seria a média dessas aqui, ela ainda continuaria sendo maior que o Ibovespa. E muitos investidores que investem usando a técnica de fatores, eles também usam esse expediente que é o seguinte, diversificar os fatores. Ou seja, eu posso fazer de uma carteira, vamos dizer que eu tenho uma carteira de R$100.000, vou botar R$33.333 nessa estratégia, R$33.333 nessa estratégia, R$33.333 nessa estratégia. Isso vai formar meu portfólio, eu vou estar diversificando em fatores e eu vou estar tendo um valor médio para competir contra o Ibovespa. Isso tende a diminuir o risco da tua carteira, porque a correlação dessas estratégias não é 100%, então você está adicionando mais um fator de diversificação na tua carteira, dentro de uma carteira já diversificada. Então, galera, eu acho que para as pessoas aí que se sentem desempoderadas a investir porque acham que os métodos de valuation, de formação de carteira são muito complexos, eu apresento para vocês essa técnica, eu uso essa técnica na prática, eu não tenho paciência de ficar fazendo valuation de todas as empresas, eu acredito muito mais que a diversificação macro da tua carteira é o que vai gerar 70%, 80% dos retornos de longo prazo e vai me deixar sempre exposto às ações, que é uma crença que eu tenho que é extremamente essencial. Eu não estar exposto à bolsa pode ser o maior risco. Já fiz conteúdos lá no meu canal onde eu mostro isso. Se você perdesse os 10 principais dias de retornos do Ibovespa nesse século, você teria o teu retorno aí 30% menor, com certeza, ao invés de dobrar o teu capital no mesmo período. Então, a gente tem que estar sempre exposto, gente, porque a gente nunca sabe quanto que o Ibovespa vai soltar uma notícia ou vai ter um movimento de alta de 5%, 6% e perder esse dia pode ser extremamente impactante para a minha rentabilidade de longo prazo, tá? Então, termino por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre a metodologia e tal, agora é a hora. Logo. Bom, bacana, muito legal. Inclusive o Factor Invest, né, quem está fazendo o curso, né, de valuation, né, eu ensino a fórmula mágica, né, de Greenblatt. A gente fala sobre justamente isso, que tem o valuation não é só o fluxo de caixa descontado, né, você tem outras formas de você determinar o valor de um ativo, você construir uma carteira, sem ter que fazer lá aqueles cálculos todos que as pessoas tanto temem, né? Mas que no final das contas, quando você pega lá o jeito, não fica tão difícil. Então, o Tio Uli mostrou exatamente isso, que tendo critérios, seguindo critérios, você consegue chegar a resultados, né? E eu falo sempre o seguinte, mesmo eu sei que não é filosofia, né, que se quis mostrar, mas mesmo para o pessoal que realmente ignora completamente o preço na hora de comprar uma ação, não, eu vou comprar a ação por conta da qualidade do ativo. Mesmo nesse caso, a gente está até conversando sobre isso, né? É feito um valuation, porque o que é o valuation, na verdade? É você determinar o valor de algo. E depois que você determina o valor de algo, você compara com o preço. Se o preço que eu estou comparando, eu acredito que aquele preço é justo e o valor é alto, então eu vou comprar o ativo. Então, eu acho que o que você falou é o mais importante,
é importante a gente estar exposto em ações, né? E ser consistente na nossa abordagem, né? E ser consistente, exatamente. Não adianta ficar toda hora pulando de galho em galho. Pessoal, alguém tem dúvida? Deixa eu só completar aqui com um caso, Vicente, Claro. que quando eu trago essa discussão do preço não importa na internet, tem bastante polêmica, mas eu tenho um argumento que mata a história do preço não importa. Quem aqui já ouviu falar na história das Nifty 50s dos Estados Unidos? Na década de 60, teve um boom de conglomerados, onde algumas empresas começaram a valer muito, assim, empresas tidas como altíssima qualidade, e aí teve uma onda de pessoal comprando, preço não importa nos Estados Unidos, e essas ações implodiram na década de 70, quando teve aumento da inflação lá. Então, gente, a única coisa que te salvaria desse erro seria a diversificação de classes de ativos, porque automaticamente você teria que vender essa carteira em algum momento ou recomprar delas mais baratas depois desse crash, tá? Então, eu, no final das contas, acho que não custa nada olhar o preço antes de investir, já que a gente tem aqui referências como Vicente Guimarães ensinando tão bem a gente como, pelo menos, não pagar preços exorbitantes por algumas ações. Exatamente. Eu acho aquele exemplo da maratona, né? Eu acho que todo mundo, no final, vai chegar na maratona, vai chegar no final. E o que o pessoal do preço não importa, né? Diz o seguinte, ó, lá, o cara chegou no final da maratona, né? Mas eu não estou dizendo que não vai chegar, todo mundo vai chegar no final da maratona. O que eu quero é chegar um pouquinho antes. Né? Eu quero chegar lá, tá tomando uma água, enquanto o cara tá correndo lá nos 32 quilômetros. A diferença é só essa. Vou passar aqui para o colega aqui. Não, a pergunta... Nem precisa do microfone, eu acho. Bom, a pergunta é a seguinte. Tu falou que a otimização máxima aqui para reavaliar a carteira seria a cada 3 meses, que mais ou menos coincide com o final dos resultados trimestrais das empresas. Então, eu poderia, fechando a temporada de resultados, vai fechar agora, acho que essa semana, agora, sei lá, dia 15, por aí, eu poderia após o fechamento da temporada de resultado, fazer essa renovação da carteira, reavaliação da carteira, né? Na teoria, muito lindo isso. Só que na prática a gente tem outro problema. Tem empresas que elas simplesmente atrasam a divulgação de resultados. Então, o que eu faria na prática? Eu pegaria somente empresas que já divulgaram resultados no primeiro trimestre desse ano. Dá uma margem de gordura para que você tenha uma base comparativa. Até hoje, eu estava olhando ontem para fazer esse estudo, tem algumas empresas ainda que não liberaram seus resultados do segundo trimestre. Então, para ter uma margem de gordura, bota a partir do primeiro trimestre desse ano, últimos 12 meses, e compara a partir dessa base, tá? Mas, teoricamente, seria isso mesmo. Lembrando, né, gente, tem custos de transação, você renovar a carteira com mais frequência, isso pode ser corretagem, slippage e imposto de renda, mas a gente não sabe qual é a estrutura dos investidores que estão fazendo isso. Então, se você tiver um clube de investimentos, um fundo de investimentos, você pode fazer isso mais barato, porque você pode rotacionar essas carteiras sem pagar imposto de renda na hora dessa transação, né? Ô Tiuli, bom, primeiro parabéns pela apresentação aí, sou seguidor, seu fã aí no YouTube, né? Uma pergunta, quando você definiu as carteiras caras como PL, né, e etc., você não deveria ter levado em conta o PL histórico da ação, porque tem alguns setores que, por natureza, já tem um PL alto, né? Então, falar que talvez um PL alto não necessariamente quer dizer que aquela ação está barata. Não é isso? Sim, sim. Então, eu gostaria que você talvez... Não, faz todo sentido isso aí. A gente poderia colocar aqui 100 carteiras diferentes. Eu acho que esse é o grande valor. Lá na minha comunidade dos meus alunos, eu libero toda segunda-feira os dados para fazer esses estudos. E eu estimulo a galera, faz esse estudo aí que você acabou de falar e manda o resultado para mim. Stefano, faz esse estudo aí baseado nos teus critérios e manda para mim. E aí, quando a gente começa a discutir isso em grupo, todas as pessoas estão capacitadas para fazer esses estudos, a gente começa a trocar num nível mais alto aí de performance, tá? Então, acho que fazer grupos de estudos, isso aqui que o Vicente está fazendo, é essencial para a gente. E a gente ser capaz de ativar esse networking é totalmente benéfico para a gente, porque, assim, galera, tive esse resultado aqui, estou exteriorizando aqui para vocês para ver se alguém acha que faz sentido. E aí você vai adicionando
alguns fatores, alguns critérios que podem realmente aumentar a tua rentabilidade. Mas trazendo aqui um gancho para o livro do Nassim Taleb, O Antifrágil, lá ele tem um capítulo chamado A Via Negativa, e o Joe Greenblatt fala isso no livro da Magic Fórmula. Se você tiver algum critério para escolher a exclusão de algumas ações depois que você fizer essa lista, você pode otimizar os seus resultados. Mas aí você vai estar tendo que fazer uma aposta, assumindo uma premissa. E na minha prática aqui, eu já percebi algumas coisas. Talvez aquelas ações mais massacradas, aquelas que a gente acredita que não tem nenhum tipo de esperança de retorno, são aquelas que estão sendo pior precificadas e elas podem oferecer os melhores retornos. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa seleção de ações que eu vou tirar ou vou botar a mais nesse filtro, para que eu não esteja tirando lá a minha galinha dos ovos de ouro, né? Mais alguém tem dúvida? Bom, tio, obrigado aí pela presença, foi muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta, falando assim, entre duas classes de ativo, uma carteira bem básica, né? Renda fixa, liquidez, Selic e renda variável, ações. Eu mais ou menos vou definir um tamanho, né, de cada parcela de cada ativo e vou levar isso aí. Então, de tempos em tempos, eu vou fazer esse rebalanceamento. Eu acho assim, se a gente colocar data muito específica, né, de 3 meses, ou de 1 em 1 ano, eu acho que pode ter outras variáveis. Por exemplo, assim, a gente está vendo agora um aumento do Ibovespa, né, e uma tendência futura disso. Será que não seria melhor você fazer esse rebalanceamento assim, num ambiente mais macro, assim, de macroeconomia, você olhando alguns sinais que você vê que daqui para frente, né, você tem um certo estresse que isso aí pode fazer nesses momentos, ao invés de sempre estar fazendo esse rebalanceamento aí? Perfeita a tua observação. E eu acho que tem carteiras sendo formadas a partir desses critérios. O que eu colocaria aqui ao fazer essa seleção desse portfólio? Eu poderia pegar uma média de 8 com uma média de 40, cruzou para cima, eu estou renovando o portfólio. Então, como eu falei ali antes, você tem infinitas maneiras de formar portfólios, e quanto mais você tiver um grupo de pessoas, que nem eu, nerd mesmo, que gosta de pesquisar, porque aqui eu fiquei fazendo isso até ontem, 2 horas da manhã, amarradão, não é esforço nenhum para mim, mas você vai ter para trocar com pessoas de alto nível. A gente tem outros portfólios, tem teses de doutorado que eu já vi usando de alguma coisa, de score. Eu não sei se já ouviu falar desse estudo aí, Vicente. Mas o cara ele fala assim, então vamos pegar aqui a carteira, não que teve 6 anos de lucros consecutivos, mas aquela carteira de empresas que tiveram 5 anos de lucros e no último ano ela decepcionou nos earnings. E aí você faz uma carteira baseada nisso. É capaz de dar um resultado até melhor. Por quê? Porque a expectativa do mercado não está tão boa para aquela ação que diminuiu seus lucros nos últimos 12 meses. Então, como eu falei aqui, ter a base de dados é essencial para que você bote a tua massa cinzenta para trabalhar com a tua criatividade. Aqui a gente pode alcançar portfólios aí muito diferenciados. E a galera que estiver assim, discutindo, duvidando, né? Pô, esse cara aí tá maluco, tá inventando aí moda, não sabe nem o que vai fazer. Segunda-feira eu vou investir R$1 milhão na internet, acho que nunca ninguém fez isso online, e eu vou botar 50% desse 1 milhão em preço não importa e 50% desse 1 milhão em preço importa. E vou acompanhar isso com meus alunos lá nas lives e a gente vai ver realmente, depois de algum tempo, o que vai funcionar. Mas eu vou estar com a minha pele em risco. Eu não vou deixar espaço para a galera falando, esse cara é um fanfarrão aí, está inventando moda. Eu vou mostrar como é que a gente vai administrar essa carteira e eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, por isso que eu vou botar R$1 milhão nessa história, que as duas carteiras vão bater o Ibovespa. E por falar nisso, na segunda-feira eu vou investir R$2 milhões. Brincadeira. Isso que é fura-olho, né? Não, vou investir 2 milhões. Não, é importante, vou passar para você. O importante também é quando a gente analisa históricos de indicadores, a gente tem que sempre ver, tem duas coisas, né? Tem correlação e causalidade, né? O que é a correlação? Uma variável está correlacionada com a outra. Mas será que uma variável causou a outra?
Teve um cientista na Austrália que fez uma pesquisa assim. Ele verificou que quando aumentava a venda de sorvete, aumentava o número de ataques de tubarão. Aí o cara pensou, se fosse a lógica simplista, né? O cara falou assim, pô, então vamos proibir a venda de sorvete, porque não teria mais ataques de tubarão. Não faz sentido? Mas por quê? Por que aumenta a venda de sorvete e aumenta ataques de tubarão? Porque está no verão, as pessoas estão na praia, né? No verão vende mais sorvete, tem mais ataques de tubarão. Então, ou seja, são duas variáveis correlacionadas, o gráfico era praticamente igual, os dois, né? Então, mas a correlação não tem causalidade, né? Então, quando a gente analisa indicador, tem que ter muito cuidado com isso. Se a correlação ela tem causalidade, né? Qual a cadeia de causalidade? Porque, às vezes uma coisa causa a outra. Você tem dois fatores, às vezes um causa o outro, mas o segundo não causa o primeiro. E às vezes nenhum dos dois causam nenhum dos dois. Né? Então, São relações espúrias, né? Exatamente. Então, são relações espúrias. Então, isso tem que ter muito cuidado sempre que a gente analisa indicadores, quem já estudou, faz a parte de academia, a gente tem muito esse cuidado para não ter justamente chegar a conclusões que às vezes são... Uma pergunta aqui que ninguém fez, que eu já vou responder já, para não deixar essa dúvida. Muitas pessoas, quando olham esse tipo de estudo que eu faço, perguntam assim, aí, Tiúlio, e se eu evitasse que uma carteira tivesse empresas do mesmo setor, qual seria o impacto disso? Resposta, diminuiria retorno, gente. Então, confia na fórmula que você criou, testa ela no passado, é claro, mas entende que se houver uma concentração de empresas do setor financeiro ou de energia elétrica, significa que aquele setor como um todo está mal precificado, tá? Tiúlio, parabéns pela palestra. Alô? Ah, tá. Aqui eu só não entendi, na carteira de preço não importa, você falou para retirar 100% das ações que têm dívida líquida do patrimônio líquido. Qual que é a base disso? Zero? Então, todas as ações zeradas ou 100% da dívida sobre patrimônio líquido? Por exemplo, se a empresa ela tem 1 bilhão de patrimônio líquido, se ela tiver 1 bilhão e 1 milhão de endividamento, eu tiro ela. Mas ela pode ter dívida? Pode ter dívida, sim. No máximo 100% do patrimônio líquido, tá? Beleza. Beleza? Sim, mas eu inventei esse dado aqui. Tem que testar, entendeu? Eu acho que o importante da gente fomentar o network, eu não sei se vocês aqui têm uma comunidade que vocês se comunicam entre si, em vez de ficar falando do Obina, do Flamengo, fica fazendo esses testes e conversa disso, galera. Eu tenho esse problema lá nos meus grupos também, da galera desfocar um pouco do aprendizado, né? Não, o pessoal do grupo, quem é do grupo de valuation, né? Os alunos falam bastante sobre valuation mesmo. Ainda não desfocaram, mas acho que quando o pessoal pega a intimidade, começa a falar de um monte de bobagem. Tem mais alguma pergunta? A última, porque senão a gente tem que passar para o próximo. Como é assim, uma pergunta que tá assim, ultimamente tem pensado muito nisso. Com essas mudanças tecnológicas todas, as indústrias todas sofrendo esse processo de modernização, né, é o caso da Cielo aí, é o caso da Petrobras com o petróleo aí caindo $50, aí um montão de coisas que estão acontecendo no mundo. Qual é a tendência dessas carteiras? A gente falando em prazo de 5 anos, 4 anos, 3 anos, isso não vai começar a ter uma turbulência muito grande, muita... Perfeita a tua Como é que vocês observação. estão pensando sobre isso? Perfeita a tua observação. Porque realmente está intrigando muito. Eu acho que essa é uma das respostas também, porque se a gente diminuir o prazo que a gente renova as carteiras, maior tende a ser o resultado. Eu até trouxe aqui o arquivo de Excel, que a gente tem todas as carteiras, todos os papéis. Vários ativos subiram muito nos primeiros 5 anos e aí depois dos últimos 5 anos caíram. Por quê? Pode ser o caso de uma indústria que ficou obsoleta, uma empresa que perdeu o seu rumo. Por isso que renovar com mais frequência essas carteiras talvez proteja. Por quê? Fiz a carteira hoje, aí botou lá Petrobras. Aí, daqui a 1 ano, renovei essa carteira, só que a Petrobras teve prejuízo no último ano. Ela vai entrar nessa carteira nova? Não.
Então, quando o negócio começa a ir mal, quanto mais frequente eu renovo essa carteira, mais rápido ela sai e eu começo a botar negócios saudáveis ali dentro que tem lucro líquido consecutivo. Entendeu? Eu acho que foi até bom você puxar esse ponto, porque essa técnica ela faz com que você evite essas cascas de banana ao longo do caminho. O grande bônus de vir nos eventos presenciais é ter esse nível de discussão, né? Você já está tendo em primeira mão aqui, é isso que tu falou mesmo. Mas eu acho que a solução passa por isso, você renovar mais rápido as carteiras para você excluir as empresas que aumentam muito o endividamento ou tem uma deterioração dos seus resultados muito rápido, tá? Em qualquer um desses casos, você vai acabar num desses filtros aqui que eu mostrei, e aí aquela observação que eu fiz no final. Você não precisa somente escolher um fator para fazer uma carteira de apenas um fator. Normalmente, quando eu vejo gestores profissionais discutindo Factor Investing, eles falam em pelo menos ter 3 fatores na carteira, tá? Porque eles não têm correlações altas entre si, se você souber montar direitinho. Beleza. Julie, maravilha. Muito obrigado. Pô, já? Espetacular palestra. Quem gostou, por favor, bate palmas para o meu. Arrebentou. Muito bom. Obrigado, galera.